O milionário fica surpreso com a atitude da menina negra que o atendeu no café. Na pequena cidade de São Vicente, um café modesto se erguia como um oásis de calor humano em meio ao frio da vida. Café da Dona Clara, sempre cheio, carregava risadas e conversas. Mas naquele dia, o inesperado visitante adentrou pela porta. Era Rafael, o milionário conhecido pela frieza que exibia. Ele cruzava os braços, um homem de terno escuro, passos firmes e olhar severo. A atmosfera mudou, e um misto de curiosidade e apreensão pairou no ar. Ana, uma jovem garçonete negra, notou o homem. Seu sorriso, radiante como um sol de verão, iluminou seu rosto. Ela se aproximou, sem saber que estava prestes a impactar a vida daquele homem. "Bom dia. O que eu posso trazer para você?" questionou, com um tom animado e caloroso. Rafael levantou uma sobrancelha, surpreso. Ele não estava acostumado a ser tratado como um ser humano comum, apenas um cliente que devia ser respeitado e temido. À medida que ele pediu um café preto, Ana sentou-se à mesa dele sem nenhuma cerimônia. "Você parece precisar de um café forte. Espero que te faça bem." Seus olhos brilhavam, cheios de vida e esperança, mesmo com a bagagem que carregava nas costas. Rafael ficou sem palavras. Era como se aquela jovem estivesse invadindo seu mundo rígido e impenetrável, trazendo uma onda inesperada de calor. Nos dias que se seguiram, Rafael começou a voltar ao café da Dona Clara. Ele se perdeu na simplicidade do ambiente e especialmente na presença de Ana. Ela falava sobre seus sonhos de estudar artes plásticas, seu talento nas telas e a dificuldade que tinha em ajudar a família. Ele a ouvia com atenção, sentindo-se pela primeira vez em muito tempo conectado a alguém. A vida de Ana não era fácil. Ela dividia a casa com irmãos mais novos e um pai desempregado, cuja luta dá. Mas mesmo rodeada de dificuldades, seu sorriso nunca desaparecia. Rafael se via atraído não apenas por sua beleza, mas pela força dela em meio ao caos. Esta nova amizade o instigava a olhar para dentro de si mesmo, e ele sentia um nó na garganta cada vez que lhe contava sobre suas frustrações e sonhos. Mas a vida tinha uma maneira cruel de intervir. Um segredo sombrio sobre a identidade de Rafael e uma crise financeira ameaçavam não apenas sua fortuna, mas também sua nova conexão com Ana. Mensagens anônimas começaram a surgir. Sussurros na cidade, especulações sobre sua verdadeira natureza e como um homem como ele poderia estar tão interessado em uma jovem como Ana. A cidade parecia se unir em torno do café, que se tornara um símbolo de esperança em tempos difíceis. Todos notavam a transformação em Rafael. Ele não era mais o executivo de cara fechada. Agora, seus olhos brilhavam com uma luz que não via há muito tempo. Mas enquanto mais segredos emergiam, o peso do desconhecido. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rafael parou na porta do café, hesitante. Ana estava lá dentro. Seu sorriso ainda tão radiante quanto da primeira vez. Mas a tensão no ar era palpável. Ele podia sentir que algo estava prestes a mudar. Soprava um vento frio e a nuvem de incertezas pairava entre eles. O olhar dela era questionador, como se estivesse esperando uma resposta. Rafael respirou fundo. De repente, um grito ecoou pela rua. "Fogo! Fogo! O café tá pegando fogo!" A comoção foi instantânea. Rafael e Ana trocaram olhares de horror. O pânico tomou conta, e as pessoas começaram a correr, desesperadas. Rafael não pensou duas vezes. Ele entrou em ação, impulsionado por um instinto que nunca soubera que tinha. "Fique aqui, Ana. Vou ajudar", gritou ele, sem olhar para trás. Mas, enquanto ele avançava, algo o fez parar. Uma figura conhecida apareceu entre as chamas e a fumaça.
Era o pai de Ana, embrenhado na confusão, tentando ajudar outras pessoas a escapar. O coração de Rafael disparou. Como ele poderia deixá-los sozinhos? Pai, venha, gritou Ana, mas a voz dela foi engolida pelo barulho avassalador. O homem se virou, e nesse momento, algo desmoronou na mente de Rafael. Ele percebeu algo que o fez congelar. Uma tatuagem, a mesma que tinha visto em um velho que trabalhava para sua família. Um símbolo antigo e ameaçador. Ele nunca soubera que seu próprio pai tinha um passado ligado ao crime. A revelação o atingiu como um soco no estômago. Ao mesmo tempo, ele escutou murmúrios ao seu redor. Aquele homem, ele é sócio do velho. A família dele está envolvida. As pessoas olhavam para ele e depois para o pai de Ana, com olhares de reprovação. Rafael sentiu o calor das chamas atrás dele, mas o gelo que tomou conta de seu peito fez com que ele ficasse paralisado. Ele estava tão focado em Ana que não percebera a sombra do seu próprio passado ameaçando arrastar a vida dela para o fundo. O que estava acontecendo? Ele tinha se entregado a um novo começo, mas agora seu passado se erguia como um monstro entre eles. Ana, percorrendo a cena caótica, encontrou Rafael. Os olhos dela buscavam conforto, mas o que estava sentado em seu coração era uma tempestade de desespero. O que é isso? O que você sabe sobre meu pai? A voz dela tremia. Ele não podia, não queria, mas a verdade escapava, como fumaça densa ao redor deles. Eu não sei tudo. Rafael começou, mas as palavras falharam. O destino parecia colocar um abismo entre eles. O café ardia, as chamas dançavam, e a multidão gritando introduzia um novo medo em suas vidas. As coisas não são o que parecem, Ana. Com lágrimas nos olhos, Ana respirou fundo e gritou: Você está me dizendo que seu pai é um criminoso. Como você pode estar aqui? Rafael queria explicar que não era assim, que não era culpado pelas escolhas do pai. Mas cada segundo que passava, a realidade se tornava mais concreta. Eles eram prisioneiros de suas histórias entrelaçadas. Enquanto o teto do café começava a desabar, ele puxou Ana para mais perto. Precisamos sair agora. O tempo estava se esgotando, mas o arrependimento e a dúvida o esmagavam. A inocência que compartilhavam estava sendo consumida, e ao mesmo tempo, a conexão que haviam construído agora tinha uma ferida profunda. Rafael, isso muda tudo. O que você realmente é? Ana olhou nos olhos dele com uma intensidade que poderia queimar qualquer dúvida. Ele estava prestes a responder quando uma explosão repentina ecoou, criando uma onda de calor que os empurrou para trás. O mundo ao redor deles se transformava em caos. A última coisa que viu foi a imagem de Ana enquanto a fumaça subia, e sua mente começou a girar. O que era real? O que era mentira? Ele precisava fazer uma escolha entre o amor e a lealdade de um passado sombrio. A vida deles dependia disso, e enquanto as chamas dançavam, a única certeza que ele tinha era que tudo estava prestes a mudar para sempre. Rafael puxou Ana para mais perto, a adrenalina pulsando em seu corpo, enquanto o calor das chamas parecia querer devorá-los. Ele olhou nos olhos dela, tentando encontrar um jeito de explicar a confusão que se instalava entre eles. Precisamos sair agora. A urgência na voz dele era palpável. As chamas cresciam e a fumaça os envolvia como um manto sufocante. Ana tocou o braço dele, procurando conforto em meio ao desespero. O que você sabe sobre meu pai? A raiva e o medo transbordavam, e a imagem de seu pai no meio daquele caos queimava em sua mente. Mas antes que pudesse responder, o estrondo ensurdecedor cortou o ar. Rafael e Ana se viraram para o café, apenas para ver uma parte do teto desabar. Corações disparados, eles correram em direção à saída, mas o caminho estava obstruído. Pessoas gritando, correndo em direções diferentes. O pânico se espalhava como fogo. Eles precisavam encontrar uma saída, mas o tempo estava se esgotando. Então, algo chamou a atenção de Rafael. No meio da confusão, uma figura emergiu do interior em chamas. Era Clara, a dona do café. Seus cabelos desgrenhados e o vestido encharcado com um pano, tentando ajudar os clientes que ainda estavam dentro.
Rafael sentiu algo na garganta. Ele queria ir atrás dela, mas não podia deixar Ana. Fique aqui. Vou ajudar, ele gritou, decidindo mais uma vez por instinto. Mergulhou de volta para o interior em chamas, os gritos ecoando em seus ouvidos. Quando ele alcançou, a cena era de um caos absoluto. O café estava mergulhado em fumaça, e Clara lutava para tirar um cliente preso sob uma mesa. Rapidinho, Clara. Precisamos sair. Ele puxou-a da situação, a mão firme em seu braço, e enquanto faziam o caminho de volta para a saída, algo caiu, bloqueando o caminho novamente. Rafael se virou, seu olhar se encontrou com o de Ana. A expressão dela era de terror, como se estivesse prestes a desmoronar. E então um grito. "O que você está fazendo aqui?" Era uma voz familiar, mas inesperada. Rafael congelou. Era seu pai. Ele estava ali, na porta do café, com um olhar de desespero e culpa. O que ele estava fazendo ali? "Pai, o que você está fazendo aqui?" Rafael não conseguia entender. O homem que sempre se manteve distante, que nunca quis saber da vida de seu filho. O mesmo que fugira do passado, agora enfrentando chamas. A confusão tomou conta de Rafael, enquanto a trama do destino havia se apertado ao redor deles. Eu vim ajudar, ele gritou, mas sua voz soou fraca e sem convicção. O olhar de Ana se transformou em uma tempestade de emoções. "O que você sabe sobre o meu pai?" Sua voz estava agora cheia de incredulidade. "Ele está aqui? Como você se atreve?" A situação se intensificava. Clara pegou a mão de Rafael e puxou-o, mas sua atenção estava fixada no caos. O fogo havia tomado conta do local, e em um momento de puro desespero, Rafael percebeu a tatuagem no braço de seu pai. O mesmo símbolo que havia visto no velho antes, em imagens de pessoas associadas ao crime. Você está envolvido com isso?" Os olhos de seu pai estavam cheios de dor e um tom de desespero que Rafael nunca havia visto antes. "Não, Rafael, escute-me." Mas as chamas rugiam ao fundo, as pessoas gritavam e a fúria da cidade se concentrava na figura de seu pai. O mesmo homem que jamais desejou que Rafael entendesse sua história, agora mergulhado em um passado que nunca soubera. Ana olhou para Rafael, com uma expressão que misturava dor e raiva. "Eu não sei o que pensar. É tudo uma mentira?" E neste momento tudo desmoronou. "Ana, eu não sou como ele, não sou o que você está pensando." Mas a fumaça e o barulho engoliam suas palavras. O olhar dela se tornava cada vez mais distante. Então uma nova explosão iluminou o ambiente. O público gritou, o chão tremeu. Era uma onda de calor que abalou tudo ao redor. Rafael segurou Ana, e eles foram arremessados para o lado. O mundo ao seu redor desabava, e Rafael sentiu um terror absoluto. Mas enquanto caía, só conseguia pensar em um único pensamento. "Se eu não agir agora, posso perdê-la para sempre." Ele se levantou, contornando os escombros, olhar fixo em Ana. Sua vida, seus sonhos, tudo entrelaçado em uma trama em chamas. Um peso no peito. E o futuro pendia por um fio. Estaria tudo perdido? Do outro lado, a verdade esperava. E a única certeza era que nada seria como antes. Rafael puxou Ana para mais perto, a adrenalina pulsando em seu corpo, enquanto o calor das chamas parecia querer devorá-los. Ele olhou nos olhos dela, tentando encontrar um jeito de explicar a confusão que se instalava entre eles. "Precisamos sair agora." A urgência na voz dele era palpável. As chamas cresciam, e a fumaça os envolvia como um manto sufocante. Ana tocou o braço dele, buscando conforto em meio ao desespero. "O que você sabe sobre meu pai?" A raiva e o medo transbordavam, e a imagem de seu pai no meio daquele caos queimava em sua mente. Mas antes que pudesse responder, um estrondo ensurdecedor cortou o ar. Rafael e Ana se viraram para o café, apenas para ver uma parte do teto desabar. Corações disparados, eles correram em direção à saída,
mas o caminho estava obstruído. Pessoas gritando, correndo em direções diferentes. O pânico se espalhava como fogo. Eles precisavam encontrar uma saída, mas o tempo estava se esgotando. Então algo chamou a atenção de Rafael. No meio da confusão, uma figura emergiu do interior em chamas. Era Clara, a dona do café. Seus cabelos desgrenhados e o vestido encharcado com um pano, tentando ajudar os clientes que ainda estavam dentro. Rafael sentiu algo na garganta. Ele queria ir atrás dela, mas não podia deixar Ana. "Fique aqui, vou ajudar", ele gritou, mergulhando de volta para o interior em chamas, os gritos ecoando em seus ouvidos. Quando finalmente chegou a Clara, a cena era de um caos absoluto. O café estava mergulhado em fumaça, e Clara lutava para tirar um cliente preso sob uma mesa. "Rapidinho, Clara. Precisamos sair." Ele puxou-a da situação, a mão firme em seu braço. Mas antes que pudessem seguir em frente, o teto desabou em uma nuvem de cinzas. Rafael teve que se jogar para o lado, e Clara se afastou, mas não antes de algo curioso chamar a atenção de Rafael. Um brilho metálico entre os escombros. Era uma corrente, com um medalhão que pendia dela, refletindo a luz das chamas. E ao se aproximar, Rafael reconheceu. Era o mesmo medalhão que Ana havia mostrado em uma das histórias que contou sobre seu pai. Um nó se formou em seu estômago. "Onde você conseguiu isso?" ele perguntou, sua voz tensa. Clara, confusa e sem ar, olhou de volta. "Eu encontrei no escritório de seu pai." Era dele. As palavras cortaram Rafael como uma faca. Um silêncio pesado se formou entre eles, e uma nova realidade começou a se desdobrar. Mas a verdade não pôde ficar em segundo plano. Entre o tumulto e o calor das chamas, Rafael se virou e viu Ana, paralisada, e seu olhar mudou. O medo se transformou em raiva. "O que você está escondendo? O que mais você sabe?" Ela gritou, sua voz cortando através do ruído. É apenas um medalhão." Rafael tentou apaziguar, mas a confusão e a revolta em seus olhos diziam que ele havia mexido em algo muito profundo. "Você sabia de tudo isso?" Ana não conseguia se conter. "Como você pode estar aqui, tão perto de mim? Você sabe o que meu pai fez? Essa é a única coisa que eu queria clareza. E você está escondendo a verdade. Espere." Rafael estava perdendo o controle. O abismo entre eles se alargava, e as chamas à sua volta começavam a refletir a tensão que aumentava. Mas antes que pudesse responder, eles ouviram uma voz conhecida. "Rafael! Ana!" Era seu pai, com um olhar exausto, mas determinado. Ele estava ali, no meio do caos, a fumaça envolvendo seu corpo. Mas o que realmente deixou Rafael apavorado foi a expressão em seu rosto. Uma mistura de desespero e uma verdade inacreditável. "Pai, fique longe. Você não sabe o que está acontecendo", Rafael gritou. Mas seu pai, com a voz firme, respondeu: "Na verdade, eu sei mais do que você imagina. E a verdade pode mudar tudo." Rafael sentiu seu coração acelerar. Verdade? O que ele queria dizer? O ambiente começava a girar, e as chamas dançavam como se estivessem prestes a devorá-los. Mas uma explosão de luz e calor atirou Rafael e Ana para longe. O chão ruiu sob eles, e tudo o que ele pôde ver foi o rosto de Ana sendo engolido pela fumaça. Quando as chamas finalmente se acalmaram, Rafael abriu os olhos. Ele estava deitado no chão, dolorido e confuso. Ana estava longe, e seu pai estava desaparecido. Mas o que ficou foi o medalhão em suas mãos. O que mais podia estar escondido atrás daquele brilho? E de repente a ideia aterradora surgiu. E se a verdade não fosse apenas sobre o passado de seus pais, mas sobre o que eles realmente eram? O que se desenrolava na mente de Rafael era um labirinto de dúvidas. As chamas haviam levado mais do que apenas o café. Elas poderiam ter consumido a própria essência da realidade deles. E enquanto ele olhava ao redor em busca de Ana, a única certeza que restava era que nada seria como antes. Rafael estava deitado no chão, ofegante, com o medalhão em mãos. O peso da descoberta despencava sobre ele, e o eco do caos ao seu redor começava a se dissipar. O café, que havia sido um refúgio,
agora era um cemitério de esperanças. Mas a dor intensa em seu peito não se comparava ao desespero que sentiu quando notou a ausência de Ana. Ele se levantou, a fumaça ardendo em seus pulmões, e buscou por ela. Ana, ele gritou, o braço estendido, esperando que sua voz a encontrasse. E pânico estava em seu olhar, e o mundo parecia ter desacelerado. No meio de figuras correndo e gritos, ele a viu, em pé, entre as sombras se acumulando. Seu rosto estava pálido, mas o olhar era explosivo, como se estivesse prestes a atacar ou a desmoronar. Ana, tamo perdido, disse ele ao se aproximar, mas quando chegou perto, algo na expressão dela fez seu coração parar. Ela não estava apenas assustada. Você sabe de algo, não sabe? A voz dela tremia, mas a determinação ali era inquestionável. Rafael queria confortá-la. Queria pegar sua mão e correr para longe daquela dor. Mas ele não podia. Nenhum de seus passos parecia certo agora. É sobre o medalhão? O que isso significa, Rafael? Ela estava tão próxima, mas a distância entre eles parecia um abismo. Os olhos dela eram um mar turbulento. Como você pode estar aqui? Como pode ser assim? Eu juro que não sabia. Ana. Ele se sentiu impotente, as palavras escapando. Então, um grito ecoou atrás deles. Era Clara, a dona do café, apontando freneticamente para a entrada. Precisamos sair agora. Mas e seu pai? Rafael se lembrou do homem que havia aparecido entre as chamas. A culpa desenhada em seu rosto. Esqueça meu pai, Ana gritou, mas havia um brilho destinado a ele nos olhos dela. Eu não posso confiar em você, Rafael. Você está me mentindo. E assim que essas palavras cortaram o ar, houve um estrondo. Uma segunda explosão sacudiu o chão, o fogo devorando o que restava daquele lugar. Rafael agarrou Ana pelo braço. Precisamos sair, agora! Ele a puxou em direção à saída, mas no caminho algo a paralisou. Em uma fração de segundo, seus olhares se cruzaram, e naquele momento, ele percebeu que tudo parecia uma ilusão. Seu pai, Ana começou, mas as palavras se perderam. E então algo surpreendente aconteceu. Uma sombra surgiu atrás deles, e quando Rafael se virou, seu pai estava ali de novo. A fumaça emoldurava seu rosto, mas agora havia um brilho no olhar dele. Vocês precisam ouvir. Escuta, pai. Rafael gritou. Não havia mais tempo para segredos. Você tem que sair daqui. Não posso deixar que você leve a culpa. Ele fez uma pausa, sua voz profunda soando como uma tempestade. A culpa é minha, mas a verdade pode surpreender todos vocês. O que ele estava escondendo? Ana, assustada, olhou de um para o outro. Você, o que está dizendo? E então uma revelação quebrou tudo. A verdade é que eu sou seu pai, Ana. O ar pareceu congelar. A realidade se torceu em um pesadelo. Os olhos dela se arregalaram, a confusão a arrastando para um abismo profundo. O quê? Rafael entrou em choque, cada palavra do pai cortando mais fundo do que as chamas ao seu redor. Não pode ser verdade. Sim, eu sou o seu pai, Ana, repetiu o homem com voz firme e convicta. Os murmúrios da multidão ao redor tornaram-se um caos ensurdecedor, a verdade abrasadora como o fogo. Ana balançou a cabeça, sem palavras. Rafael olhava para seu pai, para Ana, todas as certezas desmoronando diante de seus olhos. Mas você estava com ela. Você, Deus, faz sentido. O nó na garganta dele quase o fez sufocar. Você conhecia meu pai. A consciência da verdade atingiu-os como um tsunami. Os segredos pairavam, e um ar pesado se instalou. O que isso significava para todos eles? Rafael olhou de Ana para seu pai e se perguntou se eram todos apenas peças em um tabuleiro de xadrez de tragédias. A multidão estava em frenesi e os gritos pareciam distorções. Vá! Clara gritou novamente, puxando a eles. Mas Rafael estava paralisado. Não! E não vamos deixar você para trás! Ele gritou, mas o fogo rugia. O tempo estava se esgotando.
O destino deles estava entrelaçado e tinha virado uma labareda. O que vamos fazer? Ana olhou para o medalhão em suas mãos. O símbolo que antes parecia mero acidente agora pulsava com alguma importância sobrenatural. Precisamos descobrir a verdade. Todos nós, gritou Ana, e seu olhar desafiador brilhou com uma nova convicção. O caos se agigantava ao redor deles, mas a história deles estava apenas começando. O verdadeiro fogo ainda a percorrer os corações. Rafael sentiu um frio na barriga. O que viria a seguir? O jogo tinha mudado, e a única certeza que tinha era que nada, absolutamente nada, seria como antes. Rafael estava de pé no meio do caos, seu coração disparado, mas a realidade ao seu redor era um turbilhão de fumaça e gritos. Ana olhava para ele com um misto de confusão e raiva. As palavras de seu pai ecoando nas cabeças deles como uma tempestade. Eu sou seu pai, Ana. A revelação queimava como o próprio fogo que o cercava. A mente de Rafael girou. O que isso significava? Como podia ser? Ele não tinha certeza do que sentir. O pai de Ana, um homem que havia se mantido à sombra, agora carregava um peso ainda maior. Não podemos ficar aqui, ele gritou, puxando Ana pela mão. Vamos! Mas Ana estava paralisada. Não, isso não faz sentido. Como pode ser verdade? O desespero estava claro em seu olhar, e era como se estivesse buscando respostas nos olhos de Rafael. Eu não sei o que pensar. Vamos sair! Ele arrastou em direção à porta, mas o fogo rugia atrás deles. Uma onda de calor quase o empurrando para fora. Sinto como se tudo estivesse desmoronando. Então, no meio daquela corrida, ouviu-se um estrondo. O som de algo enorme se movendo. Rafael se virou e viu uma figura familiar saindo das sombras. Seu pai, o homem que sempre tentara evitar, apareceu, mas havia algo de diferente. O olhar dele não era apenas de desespero, mas também de determinação. Você precisa entender, Rafael. Eu estava buscando respostas. O que quer que tenha acontecido, você e Ana estão conectados a um legado que eu não podia contar. As palavras dele cortavam como facas afiadas, e Rafael não sabia se confiava. Que legado? O que você quer dizer? Todos nós temos um passado que foi escondido. O que você descobriu sobre o medalhão, Ana, é mais complexo do que vocês imaginam. As chamas crepitavam ferozes e o chão gravava ruídos e fissuras, a realidade tremendo sob eles. Ana olhou para o medalhão em sua mão, seu brilho refletindo a luz do fogo. O que está acontecendo, pai? O que você escondeu de mim? As palavras dela soavam como um grito de angústia, e naquele instante o mundo pareceu desabar ainda mais. Com um movimento rápido, o pai de Rafael se adiantou, a mão estendida. Vocês são mais do que apenas amigos. Vocês são parentes distantes. Rafael encarou seu pai, incapaz de processar mais uma revelação. Isso não pode ser verdade. Você está apenas tentando se salvar, tentando manipular essa situação. O calor ao redor deles aumentava e a urgência crescia. Não, eu nunca faria isso. O que se desenrolou entre nossas famílias é uma maldição, um ciclo de dor que precisa acabar. Nesse momento de desespero, uma nova explosão irrompeu, atirando escombros em todas as direções. Rafael agarrou Ana, puxando-a para protegê-la. A fumaça subia sufocando. Precisamos ir, não há tempo, gritou, enquanto tentava empurrar seu pai. Rafael, ouça, a verdade sobre nós. Pode ser a única forma de quebrar o ciclo. O pai de Rafael não se movia, a determinação desenhada em seu rosto. Então, um grupo de pessoas apareceu entre as chamas, alguns conhecidos, outros estranhos. Eles olhavam com expressões de choque e reprovação. Murmúrios se espalharam. Aquela garota, Ana, e o rapaz, eles têm que ver isso. O murmúrio aumentou, e as vozes começaram a se misturar em um coro de descrença. Rafael sentiu seu mundo desmoronar. Tudo o que acreditava saber estava prestes a mudar novamente. Do nada, um dos homens da multidão gritou. Vocês não têm ideia do que aconteceu. O legado que vocês têm,
pode custar mais do que estão dispostos a pagar. O que está acontecendo? Rafael parou, o coração parado. Olhou para Ana, buscando um sinal de esperança. Mas o que viu ali era o reflexo da incerteza. As revelações estavam criando uma barreira entre eles, e cada segundo parecia levar ao fim. A fumaça subia, as chamas devoravam o café, e o cerco parecia estar se fechando. Rafael sabia que algo tinha que mudar. Mas o quê? E mais importante, quem seriam eles depois de tudo isso? Ao olhar para o medalhão, uma certeza começou a se formar. Talvez, apenas talvez, aqueles segredos podiam se transformar na única saída. Enquanto a confusão aumentava ao seu redor, Rafael percebeu que a batalha deles estava longe de terminar. Uma sombra pairava sobre eles, e a única certidão que restava era que o mistério havia se aprofundado, deixando um rastro de perguntas desesperadoras em seus corações. Rafael estava de pé no meio do caos, seu coração disparado. Mas a realidade ao seu redor era um turbilhão de fumaça e gritos. Ana olhava para ele com um misto de confusão e raiva, as palavras de seu pai ecoando nas cabeças deles como uma tempestade. E o estômago de Rafael se revirou. Como assim? O que isso significava para eles? Ele não sabia se devia acreditar ou se simplesmente pular daquele lugar. O medo tomou conta dele. Não podemos ficar aqui, gritou, puxando Ana pela mão. Ele precisava fazer algo. Precisavam sair. Mas Ana estava paralisada. Não. Isso não faz sentido. Como pode ser verdade? O desespero estava claro em seu olhar, e ele via que as palavras do pai a atingiam como uma avalanche. Rafael estava em chamas internamente, e o que quer que estivesse acontecendo parecia mais do que uma simples confusão. Eu não sei o que pensar. Vamos sair. Ele a puxou em direção à porta, mas a fumaça tornou tudo quase impossível. Então, outra explosão. A estrutura do café oscilou, e o ar se tornou denso e ameaçador. Rafael, antes de sair, escute seu pai. As palavras de Clara cortaram o ar, mas ele não conseguia pensar em nada além de fugir. No meio desse grito desesperado, seu pai deu um passo à frente, agora mais relaxado e firme. Deixem-me explicar, antes que seja tarde demais. O que estava acontecendo? Ele não sabia se deveria ouvi-lo ou não. O fogo fez o chão tremer sob seus pés, mas Rafael hesitou, o pesadelo ao redor deles aumentando com cada segundo. Mas então, algo mudaria tudo. Uma sombra se lançou sobre eles. Era o velho conhecido da cidade, o homem que sempre observava de longe, misterioso e ameaçador. Ele não tinha apenas um olhar sombrio, também segurava algo brilhante na mão. Um revólver. A última chance de você, Rafael. Ele gritou, os olhos refletindo uma fúria incontrolável. O barulho engoliu o café como um rugido. O pânico se espalhou mais rápido do que o fogo que consumia o lugar. Por que você está aqui? Rafael questionou, o medo crescendo em sua garganta. Ele percebeu que toda a verdade estava prestes a vir à tona. O homem apontou diretamente para ele. Seu pai me deve, e você vai pagar por isso. Ana gritou. Você não pode fazer isso. As chamas ao redor pareciam se apagar momentaneamente, e tudo que ele conseguiu ouvir foi o silêncio terrível que tomou conta. Se a revelação de que seu pai era o dela tinha sido um choque, o que o velho trouxe agora era como um soco no estômago. Rafael encarava tudo de maneira clara. Mas antes que pudesse pensar em qualquer coisa, a presença do homem se aproximou. Você e Ana, a conexão de vocês é a razão de tudo. A visão de Ana se distorcia, e Rafael percebeu. Não era só seu pai que estava metido em problemas, mas havia algo mais profundo. Algo que os unia em um pêndulo de destinos que ele não podia prever. Se você não sair agora, todos nós queimaremos juntos. O homem parecia determinado, quase como se estivesse convocando uma força além de sua compreensão. Rafael olhou para Ana, o olhar dela pedindo respostas que ele não tinha. Mas acima de tudo, ele sentia que tudo o que havia aprendido sobre si mesmo, sobre seu passado, desmoronava como o prédio ao redor. O velho riu,
Um riso que ecoou pelo café em chamas, ainda mais única e surreal. Isso é só o começo. De repente, fumaça tornou-se mais espessa. Os rostos dos outros começaram a desaparecer, e um grito cortou o ar, fazendo Rafael se assustar. O que você sabe? O que mais está por trás disso? E naquele instante, um grande estalo ecoou, e o chão sob eles desmoronou. Ana levou um grito, e Rafael a segurou com força. As chamas cercavam, e o peso da verdade pairava sobre eles como um manto sufocante. E no meio do caos, o medo do desconhecido se transformou em uma certeza terrível. Eles estavam ligados de uma forma que mudaria suas vidas para sempre. Enquanto o chão desmoronava, Rafael se lançou para a frente, determinado a salvar Ana. Mas a última coisa que ele viu foi aquela figura sombria desaparecendo entre as sombras e a fumaça, enquanto tudo ao redor começava a desabar. Uma única verdade ecoou em sua mente. Aquilo era só o começo de uma luta muito maior. O mistério estava apenas se desvendando. E as chamas não eram a única coisa que ameaçava consumir tudo o que eles conheciam. Rafael estava de pé no meio do caos, seu coração disparado, mas a realidade ao seu redor era um turbilhão de fumaça e gritos. Ana olhava para ele com um misto de confusão e raiva. As palavras de seu pai ecoando nas cabeças deles como uma tempestade. Eu sou seu pai, Ana. A revelação queimava como o próprio fogo que... O que isso significava para eles? Ele não sabia se devia acreditar ou se simplesmente pular daquele lugar. O medo tomou conta dele. Não podemos ficar aqui, gritou, puxando Ana pela mão. Ele precisava fazer algo. Precisavam sair. Mas Ana estava paralisada. Não, isso não faz sentido. Como pode ser verdade? O desespero estava claro em seu olhar, e ele via que as palavras do pai a atingiam como uma avalanche. Rafael estava em chamas internamente, e o que quer que tivesse acontecendo parecia mais do que uma simples confusão. Eu não sei o que pensar. Vamos sair. Ele a puxou em direção à porta, mas a fumaça tornou tudo quase impossível. Então, outra explosão. A estrutura do café oscilou, e o ar se tornou denso e ameaçador. Rafael, antes de sair, escute seu pai. As palavras de Clara cortaram o ar, mas ele não conseguia pensar em nada além de fugir. No meio desse grito desesperado, seu pai deu um passo à frente, agora mais relaxado e firme. Deixe-me explicar antes que seja tarde demais. O que estava acontecendo? Ele não sabia se deveria ouvi-lo ou não. O fogo fez o chão tremer sob seus pés, mas Rafael hesitou. O pesadelo ao redor deles aumentando com cada segundo. Mas então, algo mudaria tudo. Uma sombra se lançou sobre eles. Era o velho conhecido da cidade, o homem que sempre observava de longe, misterioso e ameaçador. Ele não tinha apenas um olhar sombrio, também segurava algo brilhante na mão, um revólver. A última chance de você, Rafael, ele gritou, os olhos refletindo uma fúria incontrolável. O barulho engoliu o café como um rugido. O pânico se espalhou mais rápido do que o fogo que consumia o lugar. Por que você está aqui? Rafael questionou, o medo crescendo em sua garganta. Ele percebeu que toda a verdade estava prestes a vir à tona. O homem apontou diretamente para ele. Seu pai me deve e você vai pagar por isso. Ana gritou. Você não pode fazer isso. As chamas ao redor pareciam se apagar momentaneamente, e tudo o que ele conseguiu ouvir foi o silêncio terrível que tomou conta. Se a revelação de que seu pai era o dela tinha sido um choque, o que o velho trouxe agora era como um soco no estômago. Rafael encarava tudo de maneira clara, mas antes que pudesse pensar em qualquer coisa, a presença do homem se aproximou. Você e Ana, a conexão de vocês é a razão de tudo. A visão de Ana se distorcia, e Rafael percebeu. Não era só seu pai que estava metido em problemas, mas havia algo mais profundo, algo que os unia em um pêndulo de destinos que ele não podia prever. Se você não sair agora, todos nós queimaremos juntos. O homem parecia determinado,
quase como se estivesse convocando uma força além de sua compreensão. Rafael olhou para Ana, o olhar dela pedindo respostas que ele não tinha. Mas acima de tudo, ele sentia que tudo o que havia aprendido sobre si mesmo, sobre seu passado, desmoronava como o prédio ao redor. O velho riu, um riso que ecoou pelo café em chamas, ainda mais única e surreal. Isso é só o começo. De repente a fumaça tornou-se mais espessa. Os rostos dos outros começaram a desaparecer. E um grito cortou o ar, fazendo Rafael se assustar. O que você sabe? O que mais está por trás disso? E naquele instante um grande estalo ecoou, e o chão sob eles desmoronou. Ana levou um grito, e Rafael a segurou com força. As chamas cercavam, e o peso da verdade pairava sobre eles como um manto sufocante. E no meio do caos, o medo do desconhecido se transformou em uma certeza terrível. Eles estavam ligados de uma forma que mudaria suas vidas para sempre. Enquanto o chão desmoronava, Rafael se lançou para frente determinado a salvar Ana. Mas a última coisa que ele viu foi aquela figura sombria desaparecendo entre as sombras e a fumaça, enquanto tudo ao redor começava a desabar. Uma única verdade ecoou em sua mente. Aquilo era só o começo de uma luta muito maior. Com tudo desmoronando, uma luz estranha atravessou a fumaça, iluminando um símbolo no medalhão que Ana ainda segurava na mão. Era uma marca antiga, comum em famílias de um poder oculto que Rafael jamais imaginou existir. A revelação se desdobrou como um mistério entre eles. Não apenas eram parentes, mas representantes de um legado ancestral, uma linhagem entrelaçada com histórias de magia e segredos. A queda do chão revelou um espaço oculto na base do café, onde uma porta antiga estava entreaberta, emanando uma luz dourada. O que era aquilo? Possibilidades surgiram na mente de Rafael e Ana. O que poderiam encontrar ali? Seriam eles de fato prendados a um caminho que... Seriam eles os próximos a dar continuidade a uma história que as chamas queimaram, mas nunca extinguiriam? Ao olharem um para o outro, a única certeza era que o destino aguardava, e a escolha deles poderia mudar tudo, para o bem ou para o mal. Enquanto Rafael se lançava em direção à porta entreaberta, escutou uma explosão ensurdecedora. O chão tremeu sob seus pés, e a fumaça espessa quase o engoliu. Ele agarrou Ana com força, não permitindo que a situação os separasse. Era como um pesadelo em câmera lenta, e o ar estava pesado, sufocante, a cada segundo que passava. Ana, venha! Ele gritou, seu coração pulsando de medo. Mas quando ela levantou a cabeça, os olhos dela estavam cheios de confusão. As chamas ao redor iluminavam seu rosto, e Rafael viu a angústia se transformar em algo mais, uma determinação que paralisava. Rafael, ela começou, sua voz trêmula. O que você não está me dizendo? O olhar dela estava afiado, como se pudesse ver através do caos. O estado de alerta a tornava ainda mais bela, mas a indecisão a deixava vulnerável. Quando tudo isso acabar, eu prometo que vou explicar tudo. Mas a promessa pareceu vazia, abandonada em meio ao desespero. Ele só conseguia imaginar um futuro sem ela, e isso o apunhalava nas profundezas. O peso do medalhão em sua mão parecia aumentar, como se tivesse vida própria. Antes que pudesse puxar Ana novamente, uma sombra apareceu nas chamas. Era o pai dela, aquele homem que dissera ser um possui segredo que poderia afetá-los. No entanto, agora ele não estava só. Ao lado dele, uma mulher emergiu das sombras, os olhos fixos em Rafael. Era Clara, a dona do café, mas algo estava errado. Seu rosto estava pálido, quase sem vida, e havia um brilho sinistro em seus olhos. Claro que... Rafael começou, mas a mulher levantou a mão, e a expressão de horror paralisou suas palavras. Não acredite nele, ela gritou, a voz soando como um eco distante. Ele não é quem você pensa que é. Ninguém é. Rafael olhou para Ana, que estava em choque. O medo se espalhou entre eles como uma onda. Eu não entendo, ele disse, a confusão tomando conta. Antes que pudessem processar, o chão sob eles ruía. Lascas de madeira e pedras caíam, revelando um buraco, e Clara gritou novamente. A verdade é que seu passado não é apenas seu passado.
As chamas estavam mais perto, e cada segundo era um incêndio em suas almas. Seu pai, Clara continuou, entrecortando suas palavras. Ele estava com você o tempo todo. Ele estava esperando este momento. Rafael sentiu seu coração saltar na garganta. Não, isso não pode ser. E a raiva fervia. Como você pode dizer isso? Mas antes de uma resposta, uma nova explosão fez tudo tremer. O frágil teto estremeceu, e em um instante, os três foram empurrados para trás. O calor aumentou. O ar estava impregnado de fumaça e calor torturante. Enquanto Rafael tentava entender tudo, olhou para Ana. Você precisa confiar em mim. Precisamos sair agora. Mas se ele não for quem diz ser, ela começou a dizer, mas suas palavras foram interrompidas por um grito estrondoso do homem que estava ali para confrontá-los. Você quer saber a verdade, Rafael? Olhe para nós. O homem, que era o pai de Ana, agora estava sem fôlego, e seu olhar estava distante, como se estivesse em outra dimensão. Você e Ana estão ligados por mais do que amizade. O legado de seu sangue é mais profundo do que as chamas. Então tudo explodiu em um brilhar ofuscante. Rafael, atordoado, sentiu algo se agitar dentro dele. Lembrou do medalhão, e a luz iluminou o rosto de Ana, e ele teve uma epifania. O que ele não queria acreditar era que, de alguma maneira, ele e Ana estavam conectados, mas não como amigos, ou mesmo como amores. Era algo muito mais sombrio. Precisamos descobrir isso. Ana gritou, mas quando falou, os olhos dela mudaram. Um momento de compreensão que ele nunca esperou. Rafael. Você é meu irmão? E naquele instante, o mundo ao seu redor parecia parar. Todo o conhecimento, todos os sentimentos, tudo elos que houvera entre eles, esfacelavam-se. Rafael ficou em silêncio, olhando a expressão de Ana. Uma reviravolta tão chocante que o pânico se seguiu no coração de ambos. Você é a razão pelo qual estive correndo, Rafael disse lentamente. O horror e a revelação começaram a ecoar nas paredes da mente dele. O pai de Ana se pôs entre eles, a expressão de dor no rosto. Vocês precisam entender. Mas o que veio a seguir foi um grande chamado, e as chamas estavam revoltas. Rafael não conseguia mais ouvir. Ele sabia que as respostas que procurava estavam afinal abaixo da superfície que se despedaçava. E a única certeza que tinha, enquanto as sombras se fechavam, era que a verdade estava nas chamas, e o legado deles os consumiria se não escapassem agora. Rafael estava estático, o coração disparado, enquanto a fumaça se espalhava ao seu redor. As palavras do pai de Ana ainda pairavam no ar, como sombras nas chamas. Eu sou seu pai, Ana. A realidade deles estava prestes a desmoronar. Não pode ser. Rafael balançou a cabeça, o estômago em um nó. Queria acreditar que tudo era uma grande mentira, mas o olhar de Ana, entre medo e confusão, falava mais que 1000 palavras. O tempo estava voando, e ele precisava agir. Precisamos sair agora. Ele gritou, puxando Ana para mais perto. Esqueçam a verdade. Vamos para a porta. Clara, a dona do café, implorava, a voz cheia de desespero. Mas Rafael sentia que o peso da revelação era inegável. Um legado que se estendia por gerações estava prestes a ser revelado. Ana olhou para Rafael e, em um momento de clareza, a determinação reacendeu em seus olhos. O que fazemos agora? Perguntou, a voz quase um sussurro. Se nossa conexão for verdadeira, podemos enfrentá-la juntos. O pânico era palpável, mas havia uma centelha de esperança entre os dois. Vamos descobrir, respondeu Rafael, segurando firme a mão dela. O pai de Ana, ainda em pé, olhou em volta, percebendo que o tempo se esgotava. Com um esforço que parecia sobre-humano, ele empurrou a porta antiga. Sigam-me. Com o chão desmoronando e a fumaça tosseando suas visões, eles se lançaram em direção à nova saída.
Quando todas as esperanças pareciam perdidas, uma luz dourada brilhava na escuridão, prometendo uma nova possibilidade. Entre a fumaça e o calor, cada passo os aproximava da chave para o futuro, uma decisão que mudaria tudo. Mas enquanto fugiam, o velho que tinha aparecido passou por eles. Vocês ainda não escaparam do destino. A verdade pode ser mortal. Ele gritou, o eco de suas palavras reverberando. Rafael se virou, querendo protestar, mas o calor das chamas atrás deles forçou sua atenção de volta. Um estrondo sacudiu o mundo, e o café desabou em uma nuvem de fumaça e cinzas. Rafael segurou firme a mão de Ana, seus olhares se encontrando por um último instante. Era uma mistura de medo e esperança. Era um adeus? Um novo começo? Quando finalmente emergiram do caótico calor, os dois caíram na grama do lado de fora. O ar fresco era um alívio, mas o peso do que significava a conexão deles pairava no ar. Olharam para trás para o que restou do café. As chamas ainda dançavam, mas agora era apenas uma memória. E agora? Ana perguntou, a angústia estampada no rosto. Como podemos lidar com tudo isso? Precisamos descobrir o que realmente costumamos ser, respondeu Rafael. As palavras saindo como uma promessa. Enfrentar nosso passado juntos. Eles se levantaram, firmes, decididos. Cada um carregava sua própria herança. Um legado que não poderia ser ignorado. Vamos desvendar isso, disse Ana, e ambos sentiram uma onda de determinação. O mundo estava cheio de mistérios, e eles estavam prontos para explorá-los, juntos. Com um último olhar para o que havia sido, Rafael e Ana se afastaram, prontos para enfrentar o futuro que aguardava. Enquanto caminhavam, o medalhão de Ana brilhou levemente, como um sinal de esperança a emergir das cinzas. E assim, a história deles começou a se desdobrar, sem saber exatamente que desafios os aguardavam. Agora, que tal você se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas? Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade a crescer. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros